já é assinante do canal, já me conhece há algum tempo. Enfim, esses recados aqui não fazem sentido para você, mas eu vou tentar ser breve. Ah, o canal não tem propaganda nenhuma, nem no início nem no meio, aquelas propagandas que eu considero, entre aspas, indecentes, chatas, que só atrapalham o entendimento do assunto, para no meio, aí pode pular propaganda, você tem que aguardar 3, 4 segundos para pular, um saco aquilo ali, odeio aquilo. Eu não coloco propaganda aqui no meio do canal, nem no início. Outra coisa é o seguinte, para quem é novo, para quem já é antigo, deixa para dar o like no final de assistir o vídeo todo. Porque você vai dar o like se você gostou realmente. Se você não gostou, você dá o dislike, sem problema nenhum. Agora, o que eu peço é, se não gostou, vai dar o dislike, por favor, coloca no comentário por que não gostou, para tentar corrigir o que pode não estar agradando a uma pessoa. E aí eu vou verificar se a observação é pertinente ou não é, enfim. Mas pode ficar à vontade para colocar um comentário negativo também. Como eu sempre digo, só não vale xingar a mãe, o resto vale tudo. Hoje mesmo um assinante que já me segue há muito tempo falou: eu vou dar o like logo no início porque eu já sou seu fã, eu conheço o trabalho, enfim, aí tudo bem, se você já me conhece, você pode fazer isso. Se você está chegando agora, deixa para fazer isso lá no final, e lá no final vai ter umas observações interessantes de modo geral. Agora vamos ao assunto propriamente dito desse vídeo, que eu coloquei o título falso negativo e falso positivo, um termo que está bem na moda agora. E mais um subtítulo aqui que é o cuidado ao medir tensões. Eu estou falando nos circuitos eletrônicos, obviamente, que eu não entendo nada de coronavírus nem de Covid, a não ser o que eu vejo nas entrevistas dos especialistas na televisão. Não vejo as fake news dos WhatsApps. Esse artigo, esse vídeo, ele complementa o artigo que eu estou publicando no meu site, com bastante detalhe. E aqui eu só vou fazer uma abordagem rápida. Eu vou deixar o link do artigo, que eu sugiro que você leia se você quiser ter maiores aprofundamentos. Vou deixar o link nos comentários do vídeo. Tá? Ele surgiu por conta de uma aula que eu publiquei no Clube Aprender Eletrônica com o Paulo Brites, e um aluno questionou que algumas medições que eu estava apresentando ali na tabela não estavam coincidindo com as dele. Enfim, se ele estava errado, o que estava acontecendo. E eu fui analisar, porque às vezes tem erro de digitação, sempre eu fui analisar, e quando eu comecei a analisar, vi que realmente tinha erro de digitação e que valia a pena estender aquela aula numa segunda aula com mais detalhes, que eu tinha sido muito superficial ali. Em função disso, eu preparei a aula detalhadamente para colocar no clube e resolvi fazer um artigo para colocar no meu blog com uma síntese da aula, porque é um assunto que começou a me parecer bastante pertinente de se comentar atualmente, que é a questão das medições. Vamos passar para a próxima tela para entender melhor o que eu quero dizer. Vamos lá, essa cortininha aí que o YouTube colocou, eu não sei de onde é que veio isso, quero tirar isso aí, mas eu não consegui. Não chega a atrapalhar muito. O resultado de qualquer medição, seja no exame laboratorial, aquele exame de sangue, PCR, não sei o que está na moda agora, ou no circuito eletrônico, que é o que vai me interessar. Aqui o que vai me interessar é pegar aqui uma caneta aqui amarelinha para grifar aqui. O que vai me interessar aqui? Não veio o amarelo. Agora veio. É o circuito eletrônico. O resultado vai depender de 3 fatores basicamente: a experiência de quem coleta o material de laboratório, né, ou de quem faz a medição do circuito eletrônico. No meu caso, no nosso caso, vamos tratar de circuito eletrônico. Mas são coisas que têm uma relação. Se quem está fazendo a medição do circuito eletrônico não tem experiência, pode obter erros na medida e que podem produzir um resultado falso ou um resultado falso ou um resultado verdadeiro, ou seja, o falso negativo, o falso positivo. Por exemplo, um exemplo
simples. Você está usando a escala inadequada do instrumento. Tá, isso é fácil de corrigir. As suas ponteiras de prova estão em bom estado? Você verifica essas ponteiras regularmente? Eu comento isso numa das aulas do clube. Principalmente se você usa o instrumento todo dia. O hábito, deixa eu pegar aqui. O hábito que todo mundo tem de pegar a ponteira e enrolar em torno do multímetro não é uma coisa legal. Aliás, não é legal nunca. Não é legal no ferro de passar, não é legal no fio do carregador de celular. Por quê? Acaba quebrando o fio em alguns pontos. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: coloca o instrumento na escala de medir resistência baixa, e aí tem um problema com o bip do digital. Pode usar o bip inicialmente, mas é melhor usar a escala de menor resistência. Coloca as pontas em curto, uma na outra. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra ponteira aqui sem derrubar tudo. Pegar aqui. Coloca aqui as ponteiras em curto e vê se está dando uma resistência o mais próximo de zero possível. Por quê? É comum o fio partir por aqui por dentro em algum lugar e você passa a ter uma resistência no fio. Quando você vai medir uma tensão, por exemplo, ou uma corrente, mas se mede mais a tensão, você tem uma perda dentro da ponteira. E aí o teu resultado vai ficar menor do que o resultado que você queria obter. Esse é um problema, um dos problemas. Que está relacionado, de certa parte, ao item 2 aqui, equipamento usado para medição. A ponteira é uma parte do equipamento. O seu instrumento é digital ou analógico? Isso pode fazer diferença na leitura de tensão. Quase não se usa analógico hoje em dia? Sim, mas às vezes usa, por várias razões. Nada contra o analógico. O digital é melhor para você fazer medições se ele for adequado, porque ele vai dar o valor com maior número de casas decimais. No analógico você tem que ficar meio que adivinhando os centésimos, né? Às vezes até os décimos. Então, isso é importante. Isso está dentro da experiência de quem faz a medição e está dentro do equipamento usado. E aí o ponto chave da coisa: interpretar o resultado. Se você faz a medição e não sabe interpretar o resultado, fica na mesma. Ah, mas eu fiz a medição e obtive o mesmo resultado que estava no esquema. Supondo que você tem esquema e supondo que o esquema tem os valores, porque é muito comum hoje não ter, por razões que eu já vou falar. Já falei em vários artigos meus. Pode ser que, por uma sorte, você tenha obtido o mesmo valor que está no esquema e não está certo. Ou você, por uma sorte também, não obteve o valor, concluiu que está com defeito e não está com defeito. É a sua interpretação do resultado que está errônea por vários fatores, inclusive pela utilização inadequada do equipamento. Então, isso tudo é fundamental na reparação. E passa a ser mais fundamental hoje em dia nas placas com componentes SMD. E aí é que vai entrar o objetivo do artigo que está publicado e que eu vou fazer comentários aqui básicos sobre ele. Vamos lá. Eu coloquei aqui 7, na conta de mentiroso, problemas que podem ocorrer num circuito eletrônico básico como esse, que faz parte de tudo. Ele é básico, mas ele está presente de alguma forma, com algumas modificações, em todos os circuitos eletrônicos. Num pré-amplificadorzinho simples, com um BC547, resistorzinho simples, que eu até sugiro que você faça uma montagem como essa aqui daqui. Deixa eu pegar aqui. Desculpem aqui, porque eu não... Às vezes eu esqueço de... Tá lá, vamos lá, ao vivo. Uma montagemzinha no protoboard e faça essas experiências que eu sugiro lá no artigo detalhadamente, com tabelas, etc, que eu não vou colocar aqui para o vídeo não ficar extenso. Tá? Faz uma montagemzinha, mas aí tem que ter um certo cuidado. Tem alguns protoboardzinhos desses, eu comprei, sei lá, meia dúzia aí numa promoção de uma loja há muito tempo,
E alguns vêm com defeito, o furinho aqui não entra, ou está com mau contato. E isso aí é um problema, porque você pode estar fazendo uma medição errada por causa disso. Então, detalhe, né? Uma montagemzinha rápida, simples, e você vai simular todos aqueles defeitos, aquelas falhas, né, que eu estou colocando lá no artigo, e fazer as medições, e chegar a conclusões, e analisar, e eu lá faço uma análise de o que pode acontecer, etc. Vamos lá ver as 7 falhas. Na verdade, na aula do clube eu coloco 11 falhas. Eu estendi um pouco mais com outras possibilidades que eu não vou fazer aqui. E eu deixo a dica lá, o spoiler no artigo, para você expandir isso. Por que isso é importante, você saber fazer isso? Antigamente, e todos nós, eu também, nós fomos, vamos dizer assim, amestrados, eu não diria que fomos ensinados, a fazer muitos reparos, retirando o componente do circuito. Retira o resistor, retira o transistor, principalmente o transistor e o diodo, os diodos. Retira para medir do lado de fora. Isso até funcionava quando os componentes eram grandões. Funcionava, que eu digo, em termos, porque às vezes nesse tira e bota, destrói trilha de circuito impresso, enfim, o negócio vira um caos inconsertável. Mas com os SMD, isso tornou praticamente inviável. Você não pode ficar tirando transistorzinho SMD tamanho de uma pulga para medir do lado de fora, porque você não vai conseguir, ele vai sumir, você não vai conseguir voltar de novo no lugar. Então você tem que ter uma outra técnica de fazer a avaliação, que é através da medição. Ah, mas o esquema não coloca o valor da tensão. Por que ele não coloca? Basicamente 2 razões. O projetista não passou para o desenhista, e o desenhista, ele é desenhista, ele não é projetista. Preguiça, sei lá, enfim. Se o circuito for digital, ele não pode colocar as tensões, porque essas tensões vão variar com o processamento do circuito. E só tem 2 possibilidades, é 0 ou 1. E aí o voltímetro não é o melhor instrumento para fazer essa medição. O melhor instrumento é a ponta lógica. Tem um artigo no meu blog sobre isso, tem aula sobre isso, para trabalhar na parte digital do circuito. Na parte analógica, você pode fazer as medições no circuito, inclusive por cima da placa, sem precisar ficar seguindo trilha, feito um louco, seguindo um caminho ali, né? Num Google Map, fazendo uma brincadeira. Você pode medir por cima, anotar numa tabela e depois começar a analisar os resultados das medidas, sem que você tenha os valores impressos no esquema, e a partir daí você começar a tirar algumas conclusões. É uma solução definitiva? Não. A reparação é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. É uma investigação criminal. Eu sempre falo isso. Tem um livro meu que eu chamo de Sherlock Holmes na oficina eletrônica, que eu sigo essa linha. É uma investigação criminal. Você tem que pegar várias informações para tentar chegar a uma conclusão. Vamos lá falar aqui das 7 falhas comuns. Resistor de coletor aberto. Tá? Esse resistor aqui, vou pegar aqui o vermelho. Vermelho não, acho que o amarelo é melhor mesmo. Esse resistor aqui está aberto. Não é muito comum ele abrir e ficar com resistência infinita. Não sei no caso dos SMDs, que eu não tenho muita experiência em trabalhar com circuitos SMD no momento que eu não estou mais fazendo manutenção. Mas acontece um outro problema, né, no SMD, é que a cola que fixa o componente, ela, com o tempo, ela se transforma num curto, e em vez de você ter um resistor aberto, você tem um resistor em curto que não está em curto. Na verdade, foi a cola que fez ele ficar em curto. Isso é uma outra história aí. O resistor está aberto, está alterado, quer dizer, o valor dele era, sei lá, 4K7, como está no exemplo, e ele foi para 500K. Falha 1. Resistor de emissor aberto. Mesma coisa, mesma situação de cima. Esse resistor aqui que fica no emissor está aberto. Ah, não tem resistor de emissor. Não tem resistor de emissor, aí é uma outra história, mas eu estou pegando um circuito mais genérico possível. Resistor R1 aberto. O resistor que polariza a base do transistor. Aberto, alterado, com valor muito alto. Resistor em curto, só nos casos particulares da placa SMD, por causa da cola do componente no circuito antes de ser soldado lá na produção. Resistor aberto, resistor R2 aberto, que é o outro resistor que faz o divisor de tensão para polarizar a base. Junção base, coletor base. Deixa eu pegar aqui o
vermelho, talvez base, coletor. Aberta. Bom, às vezes ela não está aberta. O terminal do lado de fora não está fazendo contato lá dentro com a pastilha do semicondutor. Mas vamos considerar o modo geral. Se você colocar o transistor lá de fora para fazer aquelas medições, que seja com analógico, seja com digital, você vai descobrir isso daí. Mas, como eu disse, nem sempre é viável fazer isso. Então, você pode descobrir isso através de medidas de tensão no circuito. Base emissora aberta, que seria a mesma coisa. Vou pegar aqui outra cor aqui, vou pegar esse amarelinho aqui. Aqui, base emissora aberta. E, finalmente, base coletor aberta. Vou pegar o roxinho aqui. Base coletor aberta. Base não, coletor emissor aberto, aqui a última possibilidade. Não estou falando dos capacitores, até estão mal representados ali, não interessa. São 7 informações que você pode, através das medições, saber fazer a crítica delas. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui, eu sugiro, leia o artigo que tem um passo a passo bem detalhado. Você pode imprimir o artigo, inclusive, ler por parte, simular. Se você tiver a possibilidade de imprimir, fica melhor, senão você copia no caderno, enfim. Simular a falha que eu sugiro lá e fazer as medições e fazer as suas interpretações. Isso é análise de circuito para reparação. O resto é adivinhação, é trocar peça loucamente até conseguir destruir o circuito, que ele não funciona mais, e depois entregar para o cliente e parar em outra oficina eletrônica. Eu tinha por hábito, quando eu tinha oficina, passei a adotar uma política que era o seguinte: eu olhava o circuito, estava mexido, eu dizia para o cliente, não vou pegar para consertar. Ah, mas por quê? Não vou pegar, o negócio já está todo futucado, eu não vou pegar. Você imagina que o sujeito chega no médico, lá num hospital, com a barriga aberta, com as tripas para o lado de fora, porque um outro pseudo médico, está cheio deles agora por aí, sempre teve, né? É fácil fazer diploma hoje, tem empresa vendendo. Outro dia eu vi uma empresa vendendo tudo quanto é diploma de qualquer coisa na internet. Não sei se é verdade ou não, mas estava lá, o cara vendendo lá, arranja diploma de qualquer faculdade, de qualquer curso. Arranja doutorado, mestrado, isso apareceu até agora aí, em alguns cargos de ministro, né? Doutorado que não existe. Enfim, o cara está lá com a barriga aberta no hospital e diz assim: doutor, o outro médico não conseguiu consertar aqui a barriga do cara. O cara não vai pegar uma encrenca daquela. E eu também não vou pegar um circuito eletrônico futucado por alguém inexperiente, provavelmente, que abandonou o navio, largou para lá. O problema do cara, ele vai resolver com quem ele quiser, na polícia, não comigo. Não vou pegar. Não pego, não pegava. Hoje eu não faço mais manutenção. Falta de tempo, falta de espaço, enfim, a vista já não ajuda muito. Uma coisa futucada, mexida. Porque a bomba vai explodir na sua mão. O cara não vai voltar lá no cara que começou a acender o pavio para reclamar com ele. Ele vai querer reclamar com você. Mas aí a bomba já explodiu. Enfim. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesse artigo. Sugiro a leitura fortemente do artigo se você está interessado em realmente aprender a fazer a reparação de equipamento eletrônico. Entender como é que funciona o circuito. Que é assim que funciona as aulas do meu clube Aprenda Eletrônica com Paulo Brits. Elas não são aulas em que eu diretamente digo: olha, troca o capacitor X que a televisão volta a ligar. Não, eu não sei qual é e não vou fazer isso. Isso é chutômetro. Eu pretendo, tento, num passo a passo, fazer com que a pessoa... É demorado? É demorado. Leva tempo? Leva tempo. Mas é assim que funciona. Não se forma um técnico de eletrônica em 6 meses, em 1 ano, em 4 anos. Não, isso é um processo demorado e que exige dedicação. Tá? Agora que a gente terminou essa explanação, eu vou passar aqui. Esse slide aqui eu vou pular, depois eu corto ele. É o complemento do que eu falei. Enfim, vamos para o próximo slide em que eu vou falar realmente. Chegou a hora de você dar o like,
no vídeo, se você gostou. Colocar os comentários, são sempre muito bem-vindos. Eu respondo em menos de 24 horas. Gosto de ver os comentários de quem assistiu o vídeo, mesmo que seja um comentário negativo. Como eu falei antes, e repito sempre, não xingou a mãe, está tudo bem. Você pode dizer, olha, não gostei por isso, não me adiantou em nada. Ponto de vista, eu vou analisar se é pertinente, se eu posso mudar alguma coisa. Tá? Então vamos lá. O que eu agora sugiro? Você gostou do canal? Tá. Então você vai deixar o like. E se não gostou, também dá o dislike, dedinho para baixo, mas, por favor, coloque o comentário. Já conheci o meu site, paulobrito.com.br? Aqui está errado, tá? Agora é que eu vi, está faltando um R aqui. Passou aqui na descrição aqui. Eu vou botar aqui no vermelho, aqui ó. É Paulo Brites, tem um R aqui no meio. Na hora que eu digitei, tá vendo? Isso às vezes acontece, tá? Isso já foi ao ar várias vezes. Depois eu vou corrigir para o próximo vídeo. paulobrito.com.br. Se você quiser ajudar a manter no ar, como eu não coloco propaganda de terceiros, de coisas que eu não sei nem o que é e se presta ou não, que eu chamo de propaganda enganosa, se você quiser fazer uma doação para ajudar o canal e ajudar todo o meu trabalho na internet, além de comprar os meus e-books, que são muito baratos, participar do clube, da assinatura do clube, enfim. Na descrição tem os links para fazer uma doação através do PagSeguro do UOL, é muito simples. Se tiver dúvida, manda um e-mail para mim que eu dou mais esclarecimentos. É isso. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo encontro com alguma novidade que pode surgir. E geralmente elas não são, os vídeos não são criados do nada, eles vêm de alguma uma solicitação, alguma dúvida que alguém coloca, seja nas aulas, seja no blog, e que eu acho que passa a ser interessante fazer um post e um vídeo. Eu gosto muito de trabalhar com post, eu não gosto muito do vídeo. Eu tenho muitos vídeos que eu não assisto, fica muita enrolação ali para chegar nos finalmente. Coloco o vídeo dentro do final do post para dar uma ênfase ao que foi escrito ali. E o post você pode ler e reler com calma quantas vezes quiser, fazer pausa, anotar. No vídeo isso se perde um pouco. Então, era só isso. Até o próximo encontro.